Lucas 24, do 48 ao 53. O nosso tema de hoje é o versículo 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. Lê comigo. Vós sois testemunhas destas coisas. Novamente. Vós sois testemunhas dessas coisas. Então vamos ler o texto, mas antes falemos com o Senhor mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nossa indignidade, nosso pecado, nossa miséria, que tudo o que carregamos, que nos afasta e nos rouba a Tua presença, não seja impedimento para a Tua palavra, que a Tua palavra, que é santa, eficaz, poderosa, inerrante, que essa palavra venha falar ao nosso coração, produzir os frutos necessários para o nosso crescimento. Nos abençoe, Senhor, nos renove, ó Deus, nos fortaleça, ó Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus e no poder do Espírito. Amém. Vamos ler de forma alternada, versículo 48 a 53, que nos diz assim: vós sois testemunhas dessas coisas. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Amém. Pode tomar seu assento. Foi uma jornada incrível poder ler sobre o ministério de Jesus, poder conhecer Jesus. Toda vez que nós nos aventuramos a conhecer Jesus, isso precisa produzir em nós mudanças, porque conhecer Jesus precisa produzir em nós transformações constantes. Ninguém, tendo conhecido Jesus, pode ficar da mesma forma, permanecer do mesmo jeito. Quando as pessoas encontram-se com Jesus, algo acontece na vida dessas pessoas. Durante esses 9 meses, nós estivemos conhecendo um pouquinho mais sobre Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre as finalidades que o levaram a tornar-se o Deus homem e vir habitar entre nós e revelar a sua glória, a glória do Pai. A sua humanidade, ela não é uma demonstração de fraqueza. A sua humanidade é a demonstração da sua compaixão pela raça humana, da sua compaixão por nós, do seu interesse em nós. Se tem algo que a nossa fé nos faz ter absoluta tranquilidade, é do interesse de Deus por nós. O interesse de Deus por nós. Ao contrário do que algumas pessoas podem dizer, o ser humano não está em busca de Deus. O ser humano não está desesperado, querendo conhecer a Deus. Deus é que vai ao ser humano. Deus é que se importa com o ser humano. Deus se importa tanto com a humanidade que Ele criou e que se desviou dele, que se afastou dele, que Ele mesmo, o Deus Filho, assume a nossa natureza, assume a nossa condição. O Deus eterno, o imutável, o inefável, o Deus da glória, o Deus que governou durante milênios, séculos, sozinho. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito, dá-se a nós em nos conhecer, em nos criar, em se revelar a nós. Eu não sei se você já pensou nisso, mas eu quero te fazer refletir um pouquinho sobre isso, que quantos e quantos séculos, milênios, Deus
viveu e existiu sem que o homem existisse. Sem que o homem existisse. Sem que a criação existisse. Deus, quando cria o homem, não cria porque se sente sozinho, porque está entediado. Meu filho costuma dizer, quando não tem nada fazendo, ele fica: estou entediado. Deus não cria o homem porque está sentindo tédio. Deus cria a humanidade porque Deus resolve transferir e despejar e derramar o seu amor sobre a humanidade. É o amor que motiva Deus criar o mundo, e quando o homem peca e quando nós caímos e pecamos, Deus tem um plano para nos resgatar, e esse plano não é terceirizado. Ele mesmo, sendo o próprio Deus, o Deus Filho, encarna-se, torna-se o autor da nossa salvação. E aí nós chegamos a essa aventura já no final do Evangelho de Lucas, quando Jesus já ressuscitou dos mortos, quando a sua missão está prestes a concluir-se. A missão de Jesus, ela não se conclui na morte. A missão de Jesus não se conclui na morte. A última palavra de Deus não é a morte. E ao que nos é dito tantas vezes, ou talvez a nossa impressão, é que então termina na ressurreição. Não termina na morte, termina na ressurreição. Mas o evangelista Lucas amplia a atividade terrena de Jesus, porque ele fala aqui do envio que o próprio Deus faz da sua igreja, para que a sua igreja continue a missão que ele começou. E ele fala também, além disso, ele fala também do envio do seu Espírito, que seria o poder derramado sobre a igreja para que cumprisse essa missão. Mas há algo que nós normalmente esquecemos, o que eu vou falar sobre isso hoje, no texto que nós lemos, que passa batido tantas vezes: a ascensão de Jesus. Jesus estava morto, Jesus voltou dos mortos, ressuscitou dos mortos, e durante 40 dias ele esteve entre os seus discípulos a fim de que ele pudesse ser visto e houvesse testemunho claro de que ele havia ressuscitado dos mortos, de que realmente ele havia ressuscitado dos mortos. Alguns poderiam pensar: são os fanáticos discípulos que estão inventando essa história. São os fanáticos discípulos que estão criando uma narrativa. Hoje a gente fala tanto de narrativas que são criadas. Poderia pensar que Jesus criou, que os discípulos criaram uma narrativa para dizer: olha, Jesus não ressuscitou dos mortos. Os discípulos criaram essa história, roubaram o corpo de Jesus. Foi o que os romanos disseram, a fim de ridicularizar a nossa fé. Mas esse texto não. Esse texto nos afirma que houve um evento marcante, poderoso, que vai demonstrar que Jesus ressuscitou dos mortos, e o poder imenso que ele tem, que é a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus acontece diante de testemunhas, e esse texto fala disso, dessa ascensão. É por isso que nós começamos o versículo 48, acompanhe comigo, dizendo: vós sois testemunhas dessas coisas. Vós sois testemunhas dessas coisas. Olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós não somos observadores. Os primeiros discípulos não eram observadores. Eles não assistiram o que Jesus fez. Eles foram testemunhas. E ser testemunha, no sentido claro da origem dessa palavra, era: eles testemunharam com a própria vida. Testemunhar está ligado a um processo, está ligado a estar diante de um juiz. Testemunhar está ligado a comprovar aquilo que foi feito. Testemunha é aquele que vai apresentar-se diante do juiz para relatar fatos e para dizer: isto aconteceu, eu vi,
eu sei, isso é verdade. Testemunha não é alguém que se omite, testemunha não é alguém que é indiferente, testemunha não é alguém que não está envolvido, testemunha é aquele que, tendo vivido, tendo experimentado, o evento se deu e ele foi tocado por esse evento. Esse evento não é um evento neutro, algo aconteceu e essas pessoas testemunharam, elas experimentaram, elas viveram, elas sabem do que estão falando. Todo cristão verdadeiro é testemunha, não apenas eles, mas nós também, porque aquilo que aconteceu com Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, tem sempre na Bíblia um sentido de algo que aconteceu no passado, mas que continua ainda tendo efeito sobre nós agora no presente. É o que chamamos de perfeito, de expressão perfeita daquilo que aconteceu no passado, a morte e a ressurreição de Jesus, mas nós que somos testemunhas, somos capazes de reproduzir plenamente, fielmente aquilo que aconteceu, porque nós experimentamos 2000 anos depois, mas a experiência que nós temos de Jesus e do seu evangelho, daquilo que ele pregou, ensinou aos seus discípulos, precisa ser um testemunho real, presente, vivo, constante, que se renova, que se atualiza. Na filosofia grega, nós temos essa palavra, atualizar. Atualizar é quando a experiência que se deu com outro e que nós também participamos, essa experiência, ela é repetida. Então, quem é a testemunha? Testemunha é aquele que experimenta o evento, é aquele que é capaz de viver e afirmar que aquilo aconteceu de verdade, de fato. Mas mais um elemento eu quero acrescentar a isso. No Novo Testamento, ser testemunha de Jesus, da sua pregação, do seu evangelho, daquilo que ele fez, significava pôr em risco a própria vida. Quem eram as testemunhas de Jesus no primeiro século? Muitas testemunhas de Jesus e que afirmaram sobre o que Jesus fez, o que Jesus realizou, os milagres que ele realizou, aquilo que ele ensinou. O seu ensino era um ensino que confrontava-se com os religiosos do seu tempo e trouxe tantas confusões e tantos conflitos. Testemunha de Jesus era alguém que, tendo vivido o que Jesus viveu, experimentado o que ele experimentou dentro da realidade, não apenas da observação, mas de estar envolvido nisso, é alguém que é também capaz de, inclusive, ser capaz de sofrer dano e ter a sua vida retirada. Testemunha é aquele que é capaz de se tornar mártir por causa do evangelho, da palavra pregada, do evangelho pregado. Testemunha é aquele que é capaz de morrer para afirmar que isso de fato aconteceu. Quem é testemunha de Jesus é alguém que é capaz de, inclusive, para afirmar aquilo que vos fez, inclusive morrer por isso. O evangelho não é algo pelo qual nós matamos. O evangelho não é algo pelo qual nós matamos. O evangelho não cheira morte. O evangelho cheira a vida. O evangelho reproduz vida. Mas se nos for ameaçada a vida, e se tivermos que perder a vida por causa do evangelho, nós perdemos a vida por causa do evangelho, porque o evangelho é maior que a nossa vida. Porque o evangelho é Jesus.
O Evangelho é Jesus, não apenas o que ele disse, mas ele é o Evangelho. Jesus é o Evangelho. Porque o que é o Evangelho senão boas novas? O mundo caído, o mundo na escuridão, o mundo em trevas, o mundo perdido. Surge uma esperança para esse mundo, surge uma esperança para nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos sombrios, mas há uma esperança para esse mundo, há uma esperança para essa nação, há uma esperança para essa terra. Essa esperança não está na política, essa esperança não está no poder financeiro, essa esperança não está na ciência, essa esperança está em Jesus. E aí a primeira afirmativa que nós temos no texto, que termina o Evangelho de Lucas é: vós sois testemunhas dessas coisas. Vocês são testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Nós somos testemunhas. Você tem fé, você experimenta a fé, você ora, você proclama o nome de Cristo, você testemunha. Testemunho significa afirmar com a própria vida. Testemunho é aquele que é dado diante de qualquer outro, de qualquer pessoa, de qualquer realidade. É algo pelo qual nós lutamos, nós morremos, nós enfrentamos a hostilidade, nós afirmamos, porque nós cremos, porque nós sabemos. Jesus, ele veio a esse mundo, ele veio numa manjedoura, ele foi à cruz, ressuscitou dos mortos, e eu e você somos capazes de reproduzir a história dele e afirmar para esse mundo caído, para esse mundo infeliz, que a única possibilidade das pessoas experimentarem a verdadeira razão de existir, de viver, de serem plenas, de receberem um rumo para a vida, é encontrando-se com Jesus. Se você se encontrar com Jesus, você vai perceber que a sua vida vai dar um giro, que vai haver uma virada radical e que você vai encontrar sentido para a sua vida. Porque nós somos testemunhas. E ele continua dizendo: olha, vocês que são testemunhas, eis que envio sobre vós. Sobre vós quem? Sobre quem? Sobre as testemunhas. Repitam comigo: sobre as testemunhas. Sobre as testemunhas, diz o texto: eis que envio sobre vós a promessa. O que ele nos fala é da promessa de meu Pai. Deus fez uma promessa. Deus está falando através aqui do evangelista Lucas, a promessa de meu Pai. Há uma promessa lá em Joel, há uma promessa lá em Ezequiel. A promessa de Joel é que o Espírito seria derramado sobre os jovens, sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre os velhos. O Espírito seria democratizado, o Espírito viria sobre o povo da aliança. A promessa de Deus feita em Ezequiel 37, que diz: abre a boca, profetiza e diga aos ossos secos que voltem a ter carne. O Espírito moveu-se sobre os ossos secos, e os ossos secos passaram a ter carne. Mas mais que isso, depois eram corpos que não se moviam, e diz a palavra que o Espírito soprou sobre os corpos, e o Espírito trouxe vida. Essa é a promessa, que o Espírito seria derramado. E aqui a promessa está dita. A promessa é: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam na cidade,
até que do alto sejais revestidos de poder. É por isso que nós vamos estudar na próxima semana o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que no capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos para ligar as duas histórias, para dizer que o testemunho de Jesus que nós reproduzimos continua mesmo após a ascensão de Jesus aos céus. Continua o trabalho da igreja sendo feito, continua o testemunho do Evangelho de Jesus, não mais dito pelos apóstolos, não mais realizado pelo próprio Jesus, mas agora é transferida a autoridade, a responsabilidade, o testemunho, a fidelidade, o compromisso de quem era, de Jesus e dos apóstolos. Mas agora a promessa vai se cumprir lá em Atos dos Apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito desce sobre a igreja. Você é a igreja? Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Não existe falar, a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa fazer aquilo. Nós somos a igreja. É o coletivo. Não existe a igreja, eu sou a igreja. Somente eu sou a igreja. Existe nós somos a igreja. O nós somos a igreja é porque nunca se é igreja sozinho. Eu vou à igreja para receber a minha bênção, para estar diante de Deus. Eu só quero ir à igreja, ir para casa, não quero me envolver, quero adorar a Deus, quero ter comunhão com o Senhor, mas não quero saber de nada a não ser isso, porque as pessoas vão me tirar da minha comunhão com Deus. Não! As pessoas vão levar você a conhecer a Deus, porque o propósito de Deus para a igreja é comunitário. Não existe igreja sozinho, não existe igreja em casa é maligno. Não existe igreja em casa, o culto é na igreja, a celebração é presença, é aqui, é agora, é o corpo reunido. Na época da pandemia, as pessoas estavam aí, por aí celebrando a ceia de casa. Ora aí, tome o pão. Que negócio estranho, antibíblico. Não existe celebração da ceia em casa. A celebração é onde Deus reuniu o seu povo. E Ele reúne o seu povo no templo que Ele separou, escolheu. Não existe igreja sem os outros. Precisa olhar no olho do outro, precisa resolver os problemas com o outro, precisa lidar com a limitação do outro, precisa aprender a perdoar o outro, precisa aprender a caminhar, porque igreja é caminhar junto, igreja é testemunhar junto. Não haverá um céu particular para você, lírio do campo. Não haverá um céuzinho para você. Todo mundo é tóxico, só você que não. Todo mundo é irritante, todo mundo é pecado, só você que é santo. Aqui temos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Caem e se levantam. Aqui tem igreja. E aonde tem igreja, é onde o Espírito se move, porque o Espírito se move na igreja. Quando o apóstolo Paulo fala sobre dons de línguas, ele não tem nenhum problema com quem fala em outras línguas. Ele tem problema com quem transforma o culto numa piedade individual, onde o indivíduo que fala em outra língua está edificando a si mesmo, sem preocupação com a comunidade. Ele quer viver o seu êxtase. Faça em casa, meu irmão. Igreja não é lugar de ter o seu êxtase pessoal.
Na igreja eu compartilho, eu toco, eu vejo, eu sinto, as pessoas estão à minha volta. Na igreja eu lido com as dificuldades do outro, eu lido com as questões que não são minhas. Na igreja todo mundo tem que ter preocupação com o outro. Na igreja não há espaço, é a minha vida, não venha dar opinião. Na igreja de Cristo nós nos exortamos mutuamente. Na igreja de Cristo, se eu vejo o irmão cair, eu digo, não caia. Não por moralismo, não por bisbilhotice, não por fofoca, mas porque me importo com meu irmão, porque nós somos a igreja. Repita comigo, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então ele diz, permaneça na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Qual é a forma que somos revestidos de poder? Pela presença do Espírito Santo. Uma igreja cheia do poder de Deus é uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus, quando viveu séculos, milênios, sem que existisse o homem e a criação, Deus não vive sozinho, porque Deus é uma comunidade, onde há uma dança permanente e uma comunhão profunda entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um único Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro. Não são três cabeças, não são três deuses, é um único Deus, que subsiste em três pessoas. Mas por que Ele é o único Deus? Porque tem uma mesma substância, o mesmo poder, a mesma essência, a mesma autoridade. A vontade de um é a vontade do outro. A relação é a relação de comunhão perfeita. Então Deus nos ensina o que é ser comunidade, porque Ele vive em comunidade perpetuamente, eternamente. Deus é três. Deus vive com o outro, o Pai com o Filho, mas o Filho não é menor que o Pai por ser Filho. Deus, o Pai, envia o Espírito. Deus, o Filho, envia o Espírito, mas o Espírito não é menor, porque é enviado pelo Pai e pelo Filho. É por isso que eu estou dizendo que o que traz poder é a vida da igreja, é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é a terceira pessoa no sentido de ser o primeiro e o maior é o Pai, o segundo é o Filho, o terceiro é o Espírito. Tire essa categoria da sua cabeça, porque na relação trinitária não existe isso. Eles são perfeitamente iguais em poder, autoridade, essência. Eles vivem em plena e absoluta comunhão, mas eles resolveram agir na história de forma diferente. O Pai é visto na Escritura como Deus Criador, o que cria e sustenta a criação. O Filho como aquele que executa a redenção, nos salva, é o nosso mediador. E o Espírito é aquele que aplica as obras do Pai e do Filho sobre nós, sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Isso não significa que Deus, o Pai, o Filho não estivesse na criação, que quando o Espírito, que quando o Cristo morre, ele tivesse sido abandonado quando o Filho morre, tivesse sido abandonado pelo Pai ou pelo Espírito. Eu sei que para você e para alguns de nós, essa conversa sobre a Santíssima Trindade pode embolar a sua cabeça, mas eu quero que você tenha plena e absoluta certeza: o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Deus presente entre nós. O Espírito Santo não é a força de Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus. E o que está dizendo aqui é: minhas testemunhas esperem em Jerusalém, até que seja
derramado sobre vocês o Espírito Santo, que é Ele que nos reveste de poder. Ser revestido significa vestir novamente. Revestir é vestir novamente, é tomar posse de algo que nós não possuímos, é ter algo sobre nós que ainda não nos foi dado. Então o que está sendo prometido a essa igreja é: vocês receberão poder, vocês serão revestidos. Gente, estamos no final do Evangelho de Lucas, amém? Está acabando sobre o ministério de Jesus. Mas antes dele partir, o que ele está dizendo é: vocês vão ser revestidos de poder. E esse poder vem de uma pessoa, o Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser subestimado, meu irmão. O Espírito Santo precisa ser buscado. O Espírito Santo precisa ser desejado. O Espírito Santo deve ser algo que nós constantemente devemos buscar, para que Ele nos torne plenos. O Espírito Santo pode estar na sua vida, mas Ele pode estar ocupando ainda 30% da sua vida, 40%. Plenitude significa estar completamente cheio. Plenitude significa estar absorvido por completo pela presença do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo para nós é receber o poder do Espírito sobre nós, de tal forma que nós não temos mais o controle. Quem tem é o Espírito, porque Ele nos tomou para si. Ser revestido do Espírito Santo é desejar a vida dEle, controlando os nossos atos, fazendo tudo, nos ministrando, nos tornando santos, nos tornando dEle, consagrando a nossa vida a Ele. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer claramente que nós podemos cometer alguns erros contra o Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que nós podemos entristecer o Espírito. O apóstolo Paulo fala que nós podemos resistir ao Espírito. O apóstolo Paulo diz que nós podemos apagar o Espírito. Então veja, Jesus está dizendo: fiquem na cidade até que sejais revestidos de poder. Nós sabemos que esse poder vem de uma única pessoa, que é o Espírito. Então nós podemos fazer o inverso, não sermos revestidos, mas entristecermos o Espírito, mas resistirmos ao Espírito e apagarmos o Espírito. Veja que eu estou falando de forma progressiva. Primeiro nós entristecemos, depois nós resistimos, depois nós apagamos. E isso não faz de nós ainda incrédulos, significa que o Espírito está lá, mas está apagado. E talvez muitos de nós sejamos com uma vida espiritual medíocre, uma vida espiritual que está doente, uma vida espiritual que não tem decolado, crescido, porque nós entristecemos o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo quando não reconhecemos a sua obra em nosso meio. Nós entristecemos o Espírito Santo quando não honramos o Espírito Santo, não louvamos a sua presença, não buscamos a sua presença. Nós entristecemos o Espírito Santo, resistimos ao Espírito Santo quando pecamos e não confessamos o nosso pecado. Quando nós pecamos e não confessamos, estamos paulatinamente entristecendo, resistindo e apagando o Espírito Santo. Está comigo? Está comigo? Está acompanhando? Então era preciso que eles esperassem até que fossem revestidos de poder. Mas o texto de Lucas termina dizendo daquilo que anunciei no início.
eles vão testemunhar a ascensão de Jesus. Versículo 50 diz assim: então os levou para Betânia e erguendo as mãos, fez o quê? Erguendo as mãos, o abençoou. Quando os pastores oram e impetram a bênção, nós levantamos as mãos. Sim? Vocês normalmente fazem o quê? Os gestos têm muito sentido para nós, viu? Olha para mim, presta atenção, os gestos têm sentido. Quando nós falamos e pedimos para você ajoelhar não é algo sem importância. Quando eu ajoelho, eu estou honrando, reconhecendo e declarando a minha submissão a Deus. Normalmente nós pedimos para ajoelhar no momento em que estamos confessando os nossos pecados. Quer coisa mais significativa de quando estamos reconhecendo que pecamos, nós nos curvarmos, nós nos ajoelharmos, nós chorarmos, nós implorarmos a misericórdia de Deus. Então pense que os seus atos, quando você está no culto, eles têm sentido. Nós nos ajoelhamos porque estamos confessando a nossa miséria. Quando os pastores oram, nós estendemos as mãos e nós abençoamos. Quando você vai para o capítulo 17 do Evangelho de João, você percebe que o que Lucas faz em uma frase, João faz um capítulo inteiro sobre a oração intercessória de Jesus sobre os discípulos. Jesus ora pelos discípulos. Aquela oração que Jesus ora e diz: eles não são do mundo, mas estão no mundo. Livra-os. Aquela oração, eu estou aqui citando uma parte dela para você pensar e reconhecer sobre essa oração. Mas aqui no texto de Lucas, ele faz de forma muito simples uma oração. Olha para mim. Jesus, antes de partir, antes de ascender os céus, orou por nós, nos abençoou. Quando eu oro por você, quando os pastores oram por você, vocês creem que há uma graça através da oração que é derramada sobre vocês. Amém? Quando alguém ora por você, você crê na oração? Você crê na oração? Quando alguém ora por você, você crê na oração? Então quero dizer a você que Jesus orou por nós. E Jesus nos abençoou. Jesus nos abençoou. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo. Nós já reinamos, nós já somos abençoados. Ele já nos abençoou. Nós já recebemos a bênção de Deus. Nós estamos esperando a bênção final, mas a bênção inicial, que é de pertencermos a Ele, nós já recebemos essa bênção, nós já somos dele. Olha para mim, meu irmão, você já é do Senhor, Ele já te abençoou, você já recebeu a bênção, você vai permanecer, porque você recebeu a bênção da perseverança, porque os santos perseveram até o final. Os santos perseveram. Vêm as tempestades, vêm as lutas, vêm as guerras, vêm os combates, mas Jesus já abençoou você, já nos abençoou, já estamos debaixo de toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Já recebemos as bênçãos espirituais em Cristo. Nós estamos. O que aconteceu com Ele acontece conosco. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele está com o Pai, nós estamos. Nós estamos ligados a Ele. Nós estamos ligados a Ele. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele realiza. O que Ele começou, Ele termina. Quem Ele escolheu, Ele não rejeita.
a quem Ele ama, Ele permanece fiel. Você cai, Ele te levanta, você tropeça, mas você novamente se ergue, porque Ele já te abençoou. Ele olha para você e vê você justificado, lavado pelo sangue do próprio Filho de Deus. O Pai olha para nós e vê que o seu Filho, antes de ascender os céus, nos abençoou. Ergueu a mão e abençoou. E aconteceu, diz o texto, que enquanto ele fazia o quê? Aconteceu que enquanto ele os abençoava, irmãos, ele abençoou a igreja, e nós somos ele abençoou a igreja e nós somos então ele nos abençoava, e enquanto ele nos abençoava, diz o texto que ele retirando-se dele, sendo elevado aos céus. A ascensão aconteceu em Jerusalém aos olhos de todos. Todos viram. Jesus estava com eles e os anjos vieram em glória levá-los à eternidade. Ele foi levado aos céus. Os olhos de todos o viram. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer que 500 irmãos viram Jesus ascender aos céus. A ascensão de Jesus não foi secreta. Não tem esse negócio de arrebatamento secreto. É tudo visível. É tudo a olho de todos. Jesus foi aos céus diante dos olhos de todos. Nós iremos aos céus diante dos olhos de todos. Todos verão, assim como ele foi aos céus e todos viram a glória dele. Ele sobe aos céus, ele revela o seu poder, ele revela a sua autoridade. Quem tinha dúvida que ele ressuscitou dos mortos, agora pode ver que ele está subindo aos céus. Os anjos estão levando, ele está indo para a glória que ele abandonou, porque veio nos abençoar. E ele fez esse ato para demonstrar o que vai acontecer no final. Nós veremos novamente ele descer. Ele subiu, mas ele vai descer. Não mais como um servo, mas vai descer como um rei poderoso, que vai julgar os povos, as nações, as tribos, as línguas. Os tiranos desse mundo vão ter que prestar contas ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Os impérios, esses poderosos que hoje governam esse mundo, que fazem guerra, que impõem a fome, que trazem destruição, que trazem morte, que destroem a vida dos santos de Deus, vão ter que prestar contas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele governa, Ele é Senhor, Ele é Rei. Olha, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho, abandonado. Ele te abençoou e Ele continua governando. O que acontece com você não está aquém da vontade de Deus. Até as coisas ruins que acontecem com você, Ele tem o controle absoluto de tudo. Deus vela pela sua vida. Deus vela pela sua vida. O hino 146 do nosso cenário. Anota aí, Ministério de Louvor, hino 146. Prepare esse hino para a gente cantar aqui. Precisamos cantar esse hino. O hino 146 do nosso cenário diz: quem dos meus braços pode arrancar-te? Quem pode nos arrancar dos braços do Senhor? Quem pode nos tirar dos braços dele? Romanos capítulo 8, do 31 ao 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, a espada? Será o que vai nos separar? A guerra, a inflação, as tarifas, governos corruptos, Belfor Roxo difícil, cidade difícil. Nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nossa cidade está ficando boa. Salve o meu prefeito. Deus abençoe a vida do meu prefeito. Não é isso, João? Vamos orar pelo nosso prefeito.
Que sol bonito hoje nós tivemos, nosso prefeito que mandou. Deus nos abençoa subindo aos céus, Ele é elevado aos céus. Então, versículo 52, nós terminamos dizendo: então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Eles adoram, mas o que o texto diz? Eles adoraram, e o que eles fizeram? Porque é em Jerusalém que eles vão receber poder, revestimento, e o Espírito vai ser derramado. A gente tem que entender que a gente adora, mas a gente volta para o trabalho. Hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Adorando. Tá gostoso? Tá bom. O louvor foi bom, adorou, chorou, glorificou, exaltou. Mas amanhã volta para Jerusalém, volta para a advocacia, volta para trabalhar, volta para a gráfica, volta para dar aula, volta para fazer unha. Não é unha porque é uma arte. É uma arte, eu não sei o nome da arte porque eu sou um leigo. Mas nós voltamos para o nosso trabalho, porque nós voltamos para a nossa realidade de enfrentamento, porque mesmo diante da bênção de Deus, nós ainda vamos enfrentar tribulação. Quando alguém vem me fazer revelação, porque tem uma tribulação na sua vida, porque tem uma luta na sua vida, meu irmão, não precisa de revelação, eu já sei que tem luta na minha vida. A Bíblia me diz, no mundo tereis aflições, não precisa de revelação disso, é óbvio. Mas se eu quero a revelação, é de que o Senhor estará comigo, porque a Bíblia diz: eis que estarei convosco todo sempre. Essa revelação é boa. O Senhor estará conosco, porque o Espírito está conosco. Eles foram para Jerusalém e, tomados de grande júbilo, estavam no templo, louvando a Deus, pregando o Evangelho. E nós vamos ver na semana que vem que o que eles fazem é experimentar e viver a graça de Deus plenamente. Nós concluímos a história de Jesus. Na semana que vem, vamos para o fechamento com o livro de Atos Apóstolos. E no próximo mês, começamos uma nova aventura da Bíblia. Viu? Pegamos aí todo o Evangelho de Lucas. Em outubro, nós vamos pegar todo o livro de Romanos. Todo o livro de Romanos. Vamos começar em outubro desse ano e vamos terminar em outubro do ano que vem. Outubro desse ano até outubro do ano que vem. E outubro não é sem propósito, porque outubro é o mês da reforma. Vamos do mês da reforma desse ano para o mês da reforma do ano que vem. Alguns me olharam com o olhinho assim: é muito tempo? Não, meu irmão, eu vou ter que correr. Vou ter que correr, porque Romanos em um ano é pouco tempo. Romanos em um ano é pouco tempo. Digo a vocês que Romanos em um ano é pouco tempo. Eu já dei Romanos aqui em 11 meses, no estudo da palavra, com 1h30. Eu não vou ter 1h30 para pregar domingo, não. Eu vou ter que falar em um ano, Romanos todo. Orem por mim. Eu vou orar por vocês, para terem paciência e caminharmos juntos. Vai ser uma aventura espetacular, gente. Crente que não leu Romanos não é crente. Estou brincando, tá? Mas é preciso ler Romanos. Presbiteriano que não leu Romanos umas 3 vezes, está errado. Tem que ler 5. Tem que ler 5 vezes Romanos. Então eu termino a palavra dizendo a vocês o que começamos no início. O nosso tema dessa noite: vós sois testemunhas dessas coisas. Repitam comigo: vós sois testemunhas dessas coisas. Que o Senhor nos abençoe. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.